Então, o que o Senhor falou hoje é uma tremenda repreensão para o evangelho que está sendo pregado hoje. Porque todo o cenário, se você olhar o cenário daquilo que o Senhor colocou diante da igreja, o que o Senhor falou foi a respeito do evangelho, que havia um evangelho original que focava eles nas promessas eternas. É por isso que você vê os discípulos como Paulo, eles focavam a igreja nas promessas eternas. Há manuscritos a respeito disso. A igreja original, que estava incrustada na cruz e no sangue, essencialmente ela focava a sua missão e a sua ministração nas promessas. E é por isso que no tempo nós podemos novamente enumerar que alguns deles foram crucificados de cabeça para baixo, alguns deles foram lancetados, alguns deles, eles cobriam os corpos deles com a pele de um animal sangrando. O que eles faziam? Eles pegavam a pele de um animal e então eles colocavam os cristãos dentro daquela pele, de forma que a pele do animal ficava do lado de fora, e então eles os lançavam aos cães selvagens famintos, e então eles os jogavam na arena, e então eles amarravam aquela pele de animal sangrando e cobria ao redor daquelas pessoas que pregavam o evangelho. E então eles os lançavam na arena, onde haviam cães selvagens enormes, e estes cães selvagens literalmente os devoravam vivos, porque eles eram atraídos por aquela pele sangrando dos animais. Mas a razão pela qual eles perseveraram em meio àqueles tormentos indescritíveis é porque o evangelho que eles pregavam, o evangelho que eles receberam, focava-os nas promessas que o Senhor colocou diante da igreja. Então, o que aconteceu aqui é que ao longo do tempo, o bastão do evangelho foi dado e transferido de uma geração para outra. Então, houve a transição, a mudança do evangelho, onde o evangelho foi modernizado e foi mudado para um evangelho e uma pregação cujo objetivo é te fazer viver bem e te focando em uma vida horizontal, uma vida terrena. Então, é isto que foi enfatizado hoje. Então, o que foi que mudou desde o tempo quando o foco do cristianismo e da salvação da graça estava nas promessas do Messias e você estava pronto para perseverar em qualquer situação, mas nunca se dobrar diante do homem e nunca comprometer a salvação da graça que você havia recebido. E então agora nós chegamos a um lugar onde a engrenagem, as rodas do evangelho estão sendo empurradas essencialmente para uma pregação moderna, uma graça moderna que não enfatiza apartar-se do pecado. Na verdade, eles dizem que há uma abertura agora, que uma vez que você recebeu Jesus, você agora só tem que esperar pelo céu. Este tipo de falsidade, esta pregação do púlpito que causou tudo isso. Os pastores vêm para a igreja e eles entram nos mesmos moldes. Eles vêm para a igreja como lugar para conseguir riqueza, e então este eu rico acabou, foi jogado fora hoje. O Senhor disse que este solo e sujeira que eles misturam com água e formam tijolos, então eles entram naquelas casas que eles construíram com esta sujeira, eles constroem em Runda, no Vale, Querítio. Então ele diz, não, agora nós somos pessoas ricas, nós não cremos em Deus, nós não gostamos muito de Deus, nós não aderimos muito a Ele, porque agora nós somos ricos. Entretanto, de acordo com o Senhor, isso é apenas sujeira, pó, que você mistura com água. Se esta poeira entrar na sua casa hoje, você vai ter que limpar, lavar, você não vai poder viver com ela. Isso é apenas pó, sujeira. Então o Senhor está dizendo que algo deve ter mudado na mensagem que está sendo pregada. Porque hoje a mensagem que está sendo pregada, os pastores vêm para servir, para fazer as pessoas viver bem. Então eles se chamam ricos porque eles têm essa propriedade, dizem eu construí isso, é aqui e ali. E o Senhor diz que há mansões que foram prometidas no reino de Deus, que joga fora tudo isso que você chama de riqueza. Mesmo que você construísse em toda a Uganda, as maiores mansões da Uganda se tornasse tua propriedade, jamais poderiam
ser comparadas com as mansões eternas dos céus, porque aquelas mansões no reino da glória, naquela terra não há câncer, não haverá bandidos, não haverá terroristas, não haverá hipertensão, não haverá mau relacionamentos com homens, não haverá cirurgias, não haverá uma dor de cabeça constante e o médico te diz que você tem um tumor, um coágulo, malária, coronavírus. Divórcios, filhos e filhas que querem se suicidar, todos os males que afligiram esta geração. Então, é ridículo que ao longo do tempo, a pregação realmente focou o cristianismo, a salvação da igreja, na vida horizontal, na vida terrena, e apoiando as suas vidas nesta terra, focando-os nesta vida aqui, nesta terra aqui. É isso que o Senhor enfatizou já desde os pastores no púlpito. Esta é a intenção deles. Eles vão para a igreja pregar, tornar-se ricos, e a riqueza deles é pegar solo, pó, poeira, sujeira, misturar com água, cozinhar e fazer um bloco, e então construir uma casa com este pó e esta sujeira. Então viver dentro daquele pó, daquela sujeira e dizer que você é rico. Deus está dizendo que isso é ridículo, é um absurdo. Então, exatamente nesta hora, há uma tremenda correção. O Senhor está chamando esta geração para começar a focar nas inacreditáveis promessas, nas tremendas e incomparáveis promessas. Nenhum Deus fez promessas como essas. Mas a tragédia mais comum desses dias é que a igreja, no processo desta apostasia, eventualmente ela recebe Jesus e ela não afirmou, não alinhou a sua vida, nem calibrou a sua vida, baseada nas promessas eternas que Jesus deu, e ela foi e se misturou com os pagãos que não têm promessas, os adoradores de outras religiões, os adoradores de ídolos, os ateus, e eles se misturaram com eles e começaram a andar com eles como se fossem povos sem promessas, como os ateus. Então, eventualmente, eles se tornaram iguais. Então, a tragédia dos ateus tornou-se a tragédia dos cristãos também, dos pagãos. Eles começaram a operar com o mundo e no mundo, como se não houvesse nenhuma promessa escrita e inserida na Bíblia para eles. Mas o que você viu que veio nesta noite, a enormidade das promessas na Bíblia, devem te impelir a mudar a sua vida, e a sua vida agora deve gravitar ao redor das promessas de Deus. E se isto significa perder o seu emprego para sustentar as promessas que Jesus te deu, que assim seja. Então, esta tem sido uma noite muito linda e o choque é palpável. Mas o que é mais perturbador na mensagem que o Senhor entregou nesta noite passada é o fato de que, se você olhar a primeira igreja e o foco deles, até mesmo a mensagem que eles pregavam e o foco que eles desenvolveram, você descobre que eles estavam prontos para morrer pelas promessas que Jesus entregou para a igreja. Eles estavam prontos para serem mortos, para serem massacrados pelas maravilhosas promessas que Jesus deu para a igreja. As mesmas promessas que eu li, parte delas nesta noite passada. E você vê que a maior parte deles, eles foram massacrados. Eles até mesmo concordaram em ser esquartejados e morrer, mas nunca renunciaram às promessas que Jesus deu para a igreja. Por exemplo, alguns deles foram crucificados de cabeça para baixo, e outros foram crucificados em uma cruz em forma de X, uma cruz que toca um lado no chão e outro para cima. Outros, eles ferviam um barril de óleo fervendo, e eles os empurravam para dentro do barril, começando com as pernas, e então eles iam entrando, e vocês sabem
que óleo fervendo dissolve os ossos. E eles estavam cantando e adorando enquanto entravam. Eles louvavam a Deus e continuavam pregando para aquelas pessoas. E eles simplesmente consideravam as promessas que Jesus deu para eles, as promessas eternas. Eles disseram: não, deixe-me morrer. É melhor eu morrer aqui do que me comprometer, do que renunciar a Jesus, do que comprometer a salvação da graça. Alguns deles, eles amarravam peles de animais sangrando de tal forma que a parte sangrando ficava para fora. Então eles os colocavam na arena e liberavam cães famintos, enormes cães selvagens famintos. E então os cachorros começavam a comer, eles viam aquela carne molhada e começavam a devorá-los. E as pessoas estavam assistindo nas arenas, mas eles preferiram ser mortos daquela forma, mas permanecer com as promessas que Jesus deu para eles para a eternidade. Alguns deles, eles derramavam cera grudando em todo o seu corpo, e então eles os incendiavam. E então a cera derretia o corpo daquelas pessoas. Alguns deles, a pele deles era removida. E o esfolamento era feito bem ali, removendo a pele do ser humano. E um dos reis, alguns daqueles imperadores romanos, preferiam secar a pele e então usar na parede como decoração de parede a pele de um ser humano. Eles começavam a remover a pele de todo o corpo. E então eles punham a pele na parede como decoração. E então eles pegavam aqueles corpos cuja pele tinha sido removida e lançavam para os cães para serem devorados. Então, se você olhar o evangelho, a mensagem que estava sendo pregada naqueles dias, focava-os nas promessas eternas que a fiel testemunha Jesus tinha colocado diante da igreja. E eles estavam prontos para morrer por estas promessas. O eterno reino de Deus, a vida eterna, os tronos para reinar com o Pai, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Mas hoje, que tipo de mensagem é esta que a igreja presente não pode tolerar nenhuma pequena aprovação, nenhum teste tal? E é por isso que hoje, diante de uma pequena aprovação, eles já estão prontos para abandonar Jesus. Mas naquele tempo, o evangelho original da cruz e do sangue focava-os nos corpos eternos, na gloriosa manifestação do Messias, e nós seríamos manifestados juntamente com Ele em glória, as mansões do céu, e que nós iríamos reinar com Ele, reinar com o Pai. Há um problema. É a mensagem que mudou. O evangelho mudou. Naquele tempo, eles eram focados no reino de Deus. Eles desejavam morrer por Ele. Como eu disse, alguns deles, eles ferviam um barril cheio de óleo, óleo fervendo, não água, óleo. Um barril de óleo fervendo. E eles os agarravam e os mergulhavam lá dentro. Eles tiravam a roupa, eles ficavam nus. E enquanto eles estavam sendo mergulhados em óleos fervendo, eles estavam cantando cânticos e pregando aos seus perseguidores. Eles estavam dizendo: eu te perdoo, você não sabe o que você está fazendo. Eles estavam indo para o reino de Deus e eles diziam: por favor, arrependa-se, eu odiaria te ver no inferno. Eles estavam adorando enquanto estavam sendo crucificados. Enquanto estavam pendurados na cruz, eles estavam adorando. Alguns deles diziam: oh, quanto que eu aguardei por este maravilhoso privilégio que Jesus me deu de sofrer, de morrer. Eu não sou digno de sofrer o que ele sofreu. Que tipo de evangelho estava sendo pregado naquele tempo, até o ponto em que eles não abandonavam e não negavam as promessas de Jesus? Entretanto, hoje, há um evangelho sendo pregado, onde
Apenas uma pequena aprovação, assim eles já estão prontos para abandonar a Jesus. Estão prontos para se comprometer. O problema é a mensagem que está sendo pregada. E veja a qualidade da salvação de hoje comparada com a daquele tempo. E então eles falavam de Jesus crucificado, Jesus ressuscitado. Hoje é a respeito de prosperidade. O que é que eu vou conseguir de Deus? Eu vou para a igreja para ver o que eu vou ganhar de Deus. Em vez de adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez pela humanidade. Salvação, salvação e salvação, ponto final. Mas hoje, prosperidade, como é que a minha vida pode melhorar na terra? Naquele tempo, eles os crucificavam. Você ainda vai ficar com este Jesus? Eles diziam, sim. E eles diziam, crucifica-me. E enquanto eles estavam crucificando, eles estavam adorando, eles estavam pregando para eles enquanto estavam sendo pregados, por causa da mensagem que tinha focado eles nas promessas de Jesus, nas eternas promessas que nenhum Deus jamais prometeu. A enormidade das promessas de Jesus. Mas hoje, se você trouxer uma cruz hoje para a igreja e perguntar para eles, quem é aqui que ainda quer Jesus? Vem que eu vou te pregar aqui. Todos eles negariam Jesus. Eles ferviam óleo em barris e os mergulhavam lá dentro nus. Alguns deles eram esfolados vivos. E a dor daquela faca afiada passando pelas suas costas, removendo a sua pele. E um dos imperadores usavam isto para simplesmente colocavam a pele de homens nas paredes. Domiciano, se eu me lembro bem. Há um problema. Há um problema. Há um problema hoje. Que tipo de salvação está sendo pregada hoje? Que você não está pronto para morrer, esta geração. Vocês não estão prontos para morrer. Eu estou pronto, eu já vi a minha morte, eu não me importo. Eu já vi que eu lutei pelo Senhor até a morte. Que tipo de salvação vocês estão pregando hoje? Onde as pessoas não estão prontas para morrer pelo Evangelho. Eles não estão prontos para olhar para as promessas e dizer, em vez de renunciar a Jesus, eu prefiro morrer e receber as promessas. Hey! É a mensagem. A mensagem de hoje desconectou a igreja das promessas de Jesus. Obrigado.